Queridos amigos, irmãos, nessa manhã sublime, cumprimento a todos, pedindo a Jesus que envolva nas suas vibrações, que seus lares se iluminem de paz, de compreensão e que juntos possamos levantar as nossas reflexões mais íntimas em relação ao texto que vamos ler hoje, que é a indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos, senão dela, unicamente. E se a malevolência os descobres, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tenho cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar de vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes a faltas que censurais ou condena o que revelais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes anátema, tereis que estar cometido faltas mais graves. Sede indulgente, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, erga, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Senhor Jesus, amigo querido de todas as horas, que nesta manhã sublime possamos unir os nossos pensamentos a tantos irmãos que comungam conosco este momento de paz, de reflexões maiores que nos envolvem o coração. Que a luz bendita do seu amor, Jesus, seja para todos nós este clarão que há de nos conduzir, assegurando para nós a vontade de servir, de aprender, de construir um mundo íntimo melhor. Que as bênçãos divinas do seu amor estimule os pensamentos de todos os irmãos que, ora, estão conosco nesse diapasão de luz e de amor. Que a doce e inefável paz do seu amor, Jesus, esteja dentro de nós, construindo-nos para o bem, para o amor, para a caridade. Se conosco, Jesus, que assim seja. Amigos, essa lição da indulgência, ela nos mostra muito a questão de quando nós precisamos ser indulgentes conosco mesmo e benevolentes com o nosso próximo. E aqui o espírito de José, que traz essa mensagem, ele dirige especialmente a nós, espíritas. E ele nos traz, então, uma palavra bem consistente,
Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência. O que é indulgência? É esse sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar com seus irmãos, mas do qual bem pouco fazem uso para si mesmo, queridos amigos. Nós somos severos com os outros, mas não olhamos para dentro de nós. E a indulgência é esse sentimento que nos propicia um mecanismo de amorosidade quando nós não destacamos os defeitos do outro e nem temos a intenção de divulgá-los. Por isso, nós podemos fazer uma análise mais consciencial e observar que poucos de nós temos esse sentimento já formado, construído, edificado em nossos corações. A indulgência, nos diz José, jamais se ocupa com os maus de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Será que a gente faz isso, irmãos? Ou será que os nossos olhos ainda só estão vendo aquilo que é ruim no outro? E isso ressalta porque é o que nós olhamos, é o que nós percebemos, mas é porque olhar e perceber reflete aquilo que somos. Cada um precisa de refletir por que o seu olhar está sempre voltado para o que é ruim do outro. Que dificuldade é essa que carregamos conosco, que ainda não conseguimos ressaltar o bem, os valores do outro, a brandura, a mansuetura, a dor até que ele vive e que traz para todos nós o exemplo da resignação. Então, nós muitas vezes trazemos situações que chocam, porque os nossos lábios ainda são da censura, são da calúnia, da maledicência. Quantas críticas nós temos levantado aos nossos irmãos, ou quantos julgamentos. E aí nós vamos ver que quando o Evangelho nos convida a sermos severos conosco mesmo, é para que a gente seja indulgente com o nosso irmão. E nós precisamos entender quanto Deus tem sido para com todos nós amoroso, trazendo para nós uma indulgência divina. O Senhor que nos concedeu sempre um exemplo para que a gente possa recomeçar a nossa grande ascensão espiritual, nós não percebemos isso ainda. Ainda não trouxemos dentro de nós esse valor extraordinário que a indulgência nos promove. Nós precisamos entender o berço que nós nascemos foi concedido por Deus. O ar que nós respiramos é concedido por Deus. O sol que nos ilumina, esse corpo que nós estamos estagiando, tudo aquilo que nos dá equilíbrio em nossa vida, que é constituído pelo amigo que nos ampara, muitas vezes com as lições que temos recebido, pela fé que nos sustenta. E quando eu tenho fé, eu consigo remover as minhas dificuldades. Quantas vezes nós não valorizamos o afeto dos filhos, dos familiares, dos amigos que nos sustentam, que nos nutre, que nos alimenta. Então, nós vamos ver que muitas vezes nós não buscamos nessa natureza divina uma inspiração, lembrando a todos que a ideia é um sentimento que precisa ser revestido de luz, de inteligência, de bondade, de alegria. E muitas vezes também não valorizamos, né, tudo isso que Deus tem nos concedido, que vem da indulgência. Então, a indulgência, ela é ainda uma situação que não é apenas uma caridade para com os outros, ela é um movimento que vai crescendo dentro de mim e que vai nos imunizando contra os impactos das vibrações destrutivas. É um valor que nós vamos buscando, e é por isso mesmo que nós precisamos ter um certo cuidado conosco, diante do outro, diante daquilo que recebemos.
E muitas vezes as afeições que chegam até nós, que são muitas vezes a porta da verdade, e nós não aceitamos. Muitos nossos filhos nos mostram, ou amigos, que falam dos nossos pensamentos, que muitas vezes ainda ferimos o outro, e nós nunca queremos aceitar. A verdade é essa. Então, quando o Espírito nos diz sede, pois, severos para convosco, indulgente para com outros, ele nos convida a lembrar daqueles que julgam, em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes a faltas que censurais ou condena. Quantos nossos irmãos aproximam de nós para nos mostrar que nós estávamos no caminho errado? E é preciso que a gente aprenda cada vez mais a empregar a indulgência de uma forma construtiva em todas as vezes que nós estamos tratando, relacionando com outras pessoas. E às vezes chega aquele companheiro, aquela companheira, nós mostramos para eles um certo autoritarismo e às vezes agimos com com uma forma até de excessiva, né, de petulância, de arrogância, aquilo que na verdade não compõe nada de bom em nós. Então nós precisamos mentalizar, buscar aqueles irmãos que nos inspiram confiança, que são responsáveis, para que nós possamos deixar sair de dentro de nós todas esse desejo, mesmo que ainda seja de forma tímida, mas que nós não sejamos nem preguiçosos, nem ociosos, nem lerdos. Muitas vezes nós nos escondemos atrás da avareza e às vezes não conseguimos interpretar que aqueles irmãos que fazem a aplicação do seu dinheiro ou de todos os bens que têm, demonstrando para nós que eles não são sovinos. Ora, irmãos, a avareza é um pensamento que precisa ser trabalhado conosco para que a gente possa construir isso em nós. Ele nos traz cores diferentes. A indulgência colore o nosso pensamento com tintas sublimes de um sentimento mais firme, mais equilibrado, e nós vamos ver que nós também passamos a tratar as pessoas com uma certa sensibilidade, com certo respeito. Então, nós precisamos observar todo instante aquilo que nós verdadeiramente somos, aquilo que nós envolvemos a pessoa, e mudemos o nosso olhar para que a gente possa compreender a necessidade do outro e procurar auxiliá-los, para que ele também possa amanhã nos auxiliar. Todos nós necessitamos deste auxílio, todos nós precisamos buscar dentro de nós um pensamento que me move a uma ação de realizar o bem, para que nós possamos usar de todos os recursos que o sentimento nos traz e que estão depositados ou representados pelo nosso coração, pelo nosso cérebro, quando nós trazemos a boa palavra, quando somos capazes de compreender, de amparar, de respeitar e, por que não, de orientar e servir. A indulgência é esses sentimentos que nós ainda nos sentimos tão distantes dela. É preciso, então, que a gente possa compreender o valor que essa indulgência nos traz, porque ela não é simplesmente apenas fazer a caridade, mas é justamente crescer esta verdade dentro de nós. A indulgência é um sentimento, como nos diz aqui José, e convida-nos a refletir. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis quiçá cometido faltas mais graves. Então, nós estamos sempre acusando o outro sem olhar
para nós mesmos. Então, nós precisamos pensar um pouco no que nós estamos fazendo, porque não adianta eu exaltar a indulgência, porque se eu não tiver dentro de mim força, coragem, para que ela possa brilhar de dentro para fora. E aqueles que estão à nossa volta passarão também a receber a luz desse exemplo, a luz da verdade. Nós podemos ver quanto Jesus foi indulgente. Então, nós precisamos pensar, meus amigos, refletir, observando as dificuldades do próximo e como essas dificuldades são resolvidas. Na verdade, todos nós carregamos dificuldades e é preciso que muitas vezes nós auxiliemos aqueles que estão conosco e façamos também as nossas reflexões, muitas vezes no lar, no suplício da esposa, nas dificuldades que ela vive, na, na, na dignidade de educar, de criar. E tudo isso é um ponto importante dentro do lar. É preciso que a gente saia das reprovações, dessas críticas que nós estamos tão acostumados a fazer e que muitas vezes nem percebemos que nós trazemos quantas advertências amargas. É preciso, amigos, que nesse momento que estamos vivendo, ouvir as lamentações daqueles que se encontram doentes. E nós precisamos auxiliar, amenizar os seus gemidos. Quantos ainda estão em dor, porque vergam na doença a incompreensão. Quanto é bom, né, amigos, quando a gente encontra com um amigo e que esse amigo, ele nos abraça, ele nos traz as palavras de estímulo, lembranças queridas, registros valorosos, e isso vai fazendo com que, aos poucos, nós vamos diminuindo as nossas dores, nossos sofrimentos, para que a gente possa lembrar que ninguém pode viver sem a indulgência do outro. Todos nós precisamos da indulgência do outro, mas para exercer essa indulgência, eu preciso também da sinceridade, porque a indulgência para com outros é uma situação que nós precisamos nos colocarmos sempre no lugar dele, no lugar do outro. Enquanto nós não fizermos isso, sentir essa aproximação e essa relação, se fosse eu como eu agiria, eu não serei indulgente e não compreenderei o que seja a indulgência, esse nobre sentimento que nós precisamos desenvolver e construir dentro de nós. E nesse momento da prece, em que nós nos recolhemos para pedir o passe, que sejamos indulgentes, pedindo a Deus aquilo que nós merecemos e não aquilo que desejamos. Que os amigos espirituais nos sustentem, nos aliviem, ampliem o nosso olhar para o bem. Senhor, que cada um faça a sua rogativa, pois só o Senhor sabe o que nós necessitamos. Ajude-nos a sermos indulgentes, que a nossa água possa ser fluidificada e que o amor incondicional destes amigos espirituais nos envolva hoje, agora e sempre. Amigos, inicie a sua indulgência, ser indulgente no seu próprio lar, onde as maiores dificuldades ali acontecem. E receba nos seus corações as vibrações sinceras, amorosas, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Todos nós estamos sob o olhar de Jesus, o olhar compassivo e indulgente. Fique com Deus, que assim seja.